Mas se é um instrutor que está levando a moto e trazendo, de fato ele está perdendo isso. E o Detran de Minas, querendo regulamentar demais, acaba causando aí um entrave para que esse aluno receba efetivamente os 50 minutos de aula que ele precisa. Pior o de moto, que o aluno ele vai fazer exame onde? Na motopista. Isso. E a autoescola, às vezes, no início, o aluno vai treinar ali num local mais deserto e tudo mais. Só que as autoescolas abrem a biometria, por exemplo, na autoescola, vou dar um exemplo lá da minha cidade, tá? Existe uma motopista que, assim, dependendo onde você está, que o aluno ele vai demorar no mínimo 20 a 25 minutos de deslocamento para ir e para voltar. Acabou uma aula. Você pode fazer uma pesquisa na nossa região. O aluno chega na motopista, ele dá 1, 2 voltas e volta. Isso é ruim para o aluno e para o instrutor, por quê? O aluno chega estressado na motopista. E deixa eu te perguntar, não pode abrir essa aula lá na motopista? Então, hoje nós somos a única autoescola de Governador Valadares que 100% das minhas aulas do aluno que está na motopista é aberta dentro da motopista. Eu já ouvi, e isso acaba fazendo com que o aluno não perca esse tempo de deslocamento. Sim. Aí eu já ouvi, não sei se é verdade, não procurei constatar, que o Detran de Minas criou um impedimento para que essa aula seja aberta fora da autoescola. O que o Detran de Minas quer? Você tem que abrir a aula dentro da autoescola, mas iniciar lá na motopista. Dessa forma, se o aluno for conduzindo a motocicleta até lá, está treinando, está no trânsito e pode, tá? Tem gente que acha que não pode treinar no trânsito. Pode sim. O exame vai ser feito na motopista, mas treinar você pode treinar no trânsito, não tem problema. Tanto pode quanto deve, né? Tanto pode quanto deve, boa. Mas se é um instrutor que está levando a moto e trazendo, de fato ele está perdendo isso. E o Detran de Minas, querendo regulamentar demais, acaba causando aí um entrave para que esse aluno receba efetivamente os 50 minutos de aula que ele precisa. Então, no seu caso, lá na sua autoescola, você consegue suprir isso aí. Você tem aberto as aulas dentro da motopista e não está tendo problema com o Detran. Então, o que acontece é o seguinte, tanto que em Belo Horizonte, os veículos de grande porte também abrem dentro do veículo, tá? Com um tabletzinho e tudo mais. Boa, boa. Por quê? Vamos dar um exemplo. Na Savassi existe um período que não pode entrar veículo de grande porte aí. Como é que eu vou abrir a digital dentro da autoescola? Como que eu coloco uma carreta na porta da autoescola num local aqui em Manhuaçu e tudo mais? Então, os veículos de grande porte. Em Valadares eu não conheço nenhum veículo de grande porte que abre a biometria dentro do veículo, ok? O que complica, Ronaldo, é que não fica uma coisa tão clara e explícita do que se deve e do que não se deve fazer. Tem que estar claro, tem Deveria que estar estar, por mas meio não, de portaria. Na resolução do CONTRAN, que é nacional, não tem nada a respeito disso. não tem nada Só que fala proíbe. que ele tem que fazer 50 minutos. E é aquela coisa, aquilo que não é proibido é permitido. Segundo o direito administrativo, permitido. aquilo que não é expressamente proibido ao cidadão, ao administrado. Eu me embaso em quê para conseguir fazer isso? As autoescolas do interior, eu tinha uma autoescola em Periquito, 45 quilômetros de Governador Valadares. Como que um aluno meu, na cidade de Periquito, sendo que ele é obrigatório somente 20 aulas, ele não é obrigado a comprar mais nenhuma aula, como que ele vai fazer as 20 aulas fora do local do exame? É inconstitucional, tá errado, certo? E como que ele vai abrir uma aula em Periquito, sendo que ele só pode fazer 3 aulas seguidas, e ir para a motopista e voltar? Pois é. Deu para você entender? Então, assim, todas as autoescolas do interior, qual que é o procedimento que eu fazia? O meu aluno treinava na cidade de Periquito, né? Deveria treinar em Periquito, eu nunca fiz isso, então vou usar o exemplo de outra autoescola. A autoescola do Joãozinho, na cidade tal. Ele fazia 3, 4 aulas para dominar o veículo. Tá dominando o veículo? Não precisa correr atrás do aluno mais? Vou apresentar a área de exame para ele. Por que eu não posso levar o aluno direto para a motopista para fazer aula? Por vários motivos. Primeiro, quando ele chega na motopista, que é um local privado, a motopista dele já começa a valer. Ou seja, vou falar o nosso caso, né? Eu tenho motopistas lá em Governador Valadares de 60 e de 90 dias. O aluno fez a primeira aula, ele tem 60 dias para treinar, passou esses 60 dias, não foi aprovado ou não está preparado, tem que comprar outra motopista. Tá? Então, qual que é o procedimento que eu faço? O aluno abre a aula na autoescola, ele não pilota, eu levo ele para uma área de exame, chegou ali na área de exame, a gente leva ele para uma simulação da motopista, né? Aprendeu a pilotar, fazer o 8 e tudo mais, vai fazer uma aula diagnóstica na motopista, já tem isso combinado com a motopista, a primeira aula não é cobrada, é uma aula de diagnóstico. Perfeito. Ele tem condição? Ele tem condição. Aí assina o cartão motopista e ele começa a fazer as aulas na motopista. Só que aí a aula abre lá dentro e fecha lá dentro. Ótimo. Cara, perda zero. E assim, para a autoescola é vantagem também, eu vou te explicar por quê.
Imagina o desgaste do meu instrutor no trânsito, o risco que ele tem. O meu instrutor está ali, o aluno chega 10 minutos antes, toma uma água, pergunta ele alguma coisa antes de abrir a digital, vê a aula do outro aluno, ele termina a aula dele, o instrutor está dando aula para o aluno, ele está ali do lado, aquilo ali eu não aprendi. Então, assim, existe aula demonstrativa a custo zero para o aluno. O que acontece com isso aí? O meu aluno ele fica mais satisfeito, ele vai passar mais rápido, comprando menos aula e gastando menos. Experiência positiva. Ah, beleza, mas aí as autoescolas falam, mas para você é prejuízo, você tem que cobrar do aluno. Só que e a indicação, e a adição dele, Prejuízo, a satisfação dele? A satisfação do seu cliente, porque além de aluno ele é cliente. Meu veículo desgasta menos dentro da motopista com certeza absoluta, porque não tem buraco. O meu instrutor se desgasta menos, vai dar mais aula, o meu instrutor vai ganhar muito mais, eu vou atender uma quantidade maior de aluno. Então, assim, é tudo questão de análise. Eu falo que os donos de autoescola ou qualquer empresa, ele tem que entender do negócio dele e tem que sair da caixinha. Ele tem que sair da caixinha. Então, assim, eu sou contra, tá? O aluno simplesmente, ele sair no deslocamento num veículo, desde que não tenha uma aula demonstrativa. Mas também sei que o instrutor, ele não vai fazer essa aula demonstrativa 100%. Isso é fora da nossa realidade, né?